Beleza, bom, nessa aula então, a partir de agora, né, a gente vai ter uma série de aulas onde a gente vai falar sobre o Flexbox, tá? Se eu não me engano, em alguma aula para trás eu falei que nesse curso a gente não ia ver Flexbox, eu não me lembro se eu editei, se eu tirei essa parte, essa minha fala, ou se ela ficou lá atrás em algum vídeo. Me desculpe, a gente vai sim ver Flexbox e vai começar agora, tá? E por que a gente vai ver Flexbox? Porque o Flexbox, ele é o presente já, né? Eu relutei muito em começar a usar o Flexbox nos meus projetos porque ele não era cross-browser, tá? Ele ainda tinha alguns problemas de compatibilidade e tal, mas de uns 2 anos pra cá, mais ou menos, ele tá bem assim, tá tranquilo de usar agora, tá? Então, beleza. Eu preparei um arquivinho aqui, tá? Vai ficar aí para download para vocês no final dessa aula. É um arquivo muito simples, é o nosso HTML basicão. Ele tem uma div py que eu chamei de myboxflex. Dentro da myboxflex, eu tenho então 4 divs filhas, digamos assim, né? Internas, que eu passei uma única classe para cada uma delas chamada myItem, tá? Então myboxflex e myItem. Deixa eu colocar aqui para ficar mais intuitivo até. Eu vou chamar de myContainer, tá? Beleza, eu acabei de resolver isso aqui agora. Então vai ser o myContainer, deixa eu trocar aqui. Aí eu tenho o CSS também, myContainer. E esse CSS tem só algumas coisas bem básicas. Largura, aqui um margem alto para centralizar o container. Background color, um border radius para ficar mais bonitinho. E um background color e um border radius no myItem. Percebe que nenhum deles tem display, porque a gente vai começar a trabalhar o display deles nessa aula com o display flex, tá? Mas antes eu preciso te mostrar alguma coisinha sobre teoria e tal. Bom, essa aqui é a nossa página, olha, ela não mostra nada, tá tudo sem formatação ainda, tal. Tem uns números aqui que eu coloquei dentro de cada div, né? 1, 2, 3, 4. Elas estão assim ocupando 100% porque o próprio navegador coloca um display block nelas aqui, ó. Tá vendo quando tá escrito user agent aqui? Deixa eu subir isso, onde que eu subo? Não tá me deixando scrollar aqui para cima. Bom, eu não sei se a minha cabeça tá na frente aqui, mas aqui, ó, tá vendo? User Agent Style Sheet é porque é o próprio navegador que coloca. E aí ele colocou um display block, então, em cada um desses myItems, por isso que eles estão largos assim, tá? Mas beleza, isso não importa agora, vamos falar de Flexbox. E o que é o Flexbox, então? O Flexbox, ele é uma propriedade CSS, né, que permite a gente criar uma box container que ela aplica, ela deixa a gente passar para os elementos filhos dela outras propriedades CSS de organização de layout, tá? Organização de layout, entre aspas, flexível, tá? Então essa caixa, esse container py é como se ele fosse uma box que passa, que habilita flexibilidade de alinhamento, distribuição, tamanho para os itens filhos, tá? Então, a gente tem aqui no Bootstrap, lembra nas nossas aulas anteriores de Bootstrap Grid System? O Bootstrap 4, ele usa o Flexbox como base, né? Ele tem algumas propriedades, na verdade praticamente todas as propriedades do Flexbox estão presentes como classes do Bootstrap, tá? Mas aqui a gente não vai usar o Bootstrap nessas aulas de Flexbox, a gente vai aprender as propriedades na unha mesmo, que é o mais interessante para te dar autonomia até de quando ou não usar. Ao invés de você ficar refém das classes do Bootstrap, você aprende a usar a própria propriedade ficou bom, né? Você aprende a usar o Flexbox mesmo, tá? Então, beleza. Aí, aqui o próprio WordPress, Bootstrap, ele indica aqui pra gente esse artigo do CSS Tricks, tá? Como um guia, tá? A gente até tem aqui no MDN também um guia completão que eu recomendo você
dá uma olhada aqui no site do MDN, que ele é bem completo mesmo, tá? Só que por ele ser tão completo assim, às vezes a gente se perde um pouco, porque o Flexbox, de início, ele é um pouquinho difícil de entender, depois você vai se familiarizando conforme você vai utilizando, tá? Até por isso que eu vou fazer as aulas bem fragmentadinhas aqui sobre o Flexbox, para você entender cada conceito bem separadinho, tá? Então, o que acontece? Aqui nesse site aqui do MDN, tá? Ele tá muito extenso, tal, e aí o Bootstrap ele recomenda esse aqui do CSS Tricks, que já tá mais bonitinho. No momento que eu tô gravando esse curso aqui, ele tá com esse design aqui e tal, talvez no momento que vocês vá assistir a esse curso, talvez já não esteja, essa página não esteja assim, não sei, tá? Mas de qualquer forma, serve muito bem como um guia pra gente, porque ele separa muito bem as propriedades que vão no container, ele coloca desse lado aqui esquerdo, tá? E tudo que afeta o container, a div py, ele vem nesse tom de lilás, roxo, né? E tudo que afeta os itens internos, os itens filhos, vem nesse tom de laranja, tá? Vem na cor laranjada. Quando você estiver vendo esse curso, provavelmente eu já terei feito aqui no site do Code Designers esse mesmo artigo. Eu vou simplesmente replicar ele, vou fazer uma referência ao artigo original. Na verdade, eu vou talvez dar uma melhorada no texto, colocar as minhas próprias observações e tal, né? Mas a estrutura eu vou copiar. Eu vou colocar uma coluna do lado esquerdo, uma coluna do lado direito e vou reproduzir essas ilustrações aqui. Então, eu tô falando isso porque se você não entende inglês, tá? Vai aqui no site do Code Designers na hora que você estiver assistindo o curso e acompanha por aqui, ou você pode acompanhar pelo CSS Tricks, porque eu vou explicar tudinho aqui nessa aula. Então, pode ir acompanhando por aqui mesmo durante a aula. Mas depois, se você quiser olhar com calma, vai ter a versão em português aqui no site do Code Designers, tá? E aí você vem aqui, aproveita e me dá um page view. E aí você acompanha o artigo aqui pelo Code Designers. Belezinha? Bom, dito isso, então, essa aula era só para explicar mesmo como a gente vai acompanhar aqui, como a gente vai fazer essas aulas do Flexbox. Eu não fiz os slides conforme eu fiz nas outras aulas, porque eu achei que essa explicação aqui do CSS Tricks está bem didática e dá pra gente aproveitar ela e ir só seguindo aqui, tá? Então é isso, a partir da próxima aula então, a gente vai começar a ver todas as propriedades do Flexbox. Ela é um pouquinho complexa de pegar logo de cara, então conforme a gente for evoluindo, você vai se familiarizando um pouco mais, tá? Porque é um jeito diferente de pensar organização de layout, tá? Bom, mas é isso então, e te vejo na próxima aula.